Boa noite, igreja. Pai do Senhor Jesus, a toda a igreja do Senhor, a igreja Avivar. Meu nome é Eric, sou agora presbítero da igreja Avivar, eu e a minha esposa Jéssica. E eu falo isso para aqueles que estão no grupo e ainda não sabem, né? E eu vim trazer para a igreja uma palavra que eu senti no meu espírito de compartilhar com a igreja, que é sobre confiança. Confiança no Senhor, claro. Confiança em nós não, é no Senhor. Eu quero que você possa abrir também em Provérbios capítulo 3, versículo 5. E eu vou ler. Está escrito assim. A minha versão é King James, tá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Eu busquei e pesquisei algumas etimologias, a etimologia desse versículo inteiro, até dei umas anotadas aqui. E basicamente, essa parte de confia está escrito assim, para a gente entender melhor, que significa apoiar com segurança. Se apoiar com segurança em algo, se apoiar com segurança em alguém, se apoiar com segurança em alguma coisa. Como pisar em algum lugar que você tem certeza que vai ter alguma coisa para você pisar em cima, um chão. Como se você fosse pisar, tendo essa segurança que tem um chão. Isso é confiança, isso é o que está dizendo aqui em Provérbios. Tem outros também que eu anotei, que está escrito assim, ó. Ter tranquilidade porque algo é firme. Confiar. Ter tranquilidade porque algo é firme. Em algo mais a fundo, que é tipo em uma raiz mais profunda na etimologia dessa palavra, confia, é assim: uma pessoa despreocupada porque está protegida. Em outras palavras, é assim: uma pessoa que realmente ela está despreocupada diante de todo e qualquer perigo, porque ela sabe e ela tem certeza que ela está protegida. Então isso é só nessa palavra, confia. Tá? E essa outra parte, no Senhor, está dizendo tipo, é no Senhor o nosso Deus. Com certeza, isso não há dúvida nenhuma. Mas tipo assim, confia no Senhor, ou seja, confia no Senhor, tipo, se apoie com segurança no Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é confia no Senhor, em alguém que você estará seguro se você confiar. Confia naquele que é firme, naquilo que ele faz e naquilo que ele diz que vai fazer. E outra parte está escrito assim, ó, de todo o coração, né? O que eu escrevi está escrito assim, ó, sem dividir a confiança. Sem dividir a confiança. No Senhor de todo o coração. O que está dizendo assim, de todo o coração, é de fato todo o coração. Não tem dúvida. Não é em parte. Não é uma parte você confia no Senhor e uma parte você confia em outra coisa. Ou em alguém. E aí, para completar, ele está dizendo assim, ó, e não te apoies no teu próprio entendimento. Está dizendo não apoiar, não confiar no seu próprio entendimento. Como assim? No seu próprio raciocínio humano, na sua própria capacidade de raciocínio humano. Mas separando, a gente não pode, não estou falando aqui que a palavra não está falando que a gente não usa o raciocínio humano para as coisas humanas. Não estou falando isso. Porque até então Deus que nos deu a capacidade de raciocínio humana. Então a gente tem que usar, mas para as coisas humanas. Mas o que Deus está falando aqui, o que a palavra de Deus está falando aqui, é o seguinte por completo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Ou seja, não apoie, não confia
a sua vida, a dependência da sua vida no seu próprio entendimento. Essa é o conteúdo específico, o conteúdo principal. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Não confia no teu próprio entendimento. Eric, não confia no teu próprio entendimento. Eu não posso confiar no meu próprio entendimento, depender a minha vida do meu próprio entendimento, porque eu sou limitado, porque eu tenho dificuldades. Eu estou em processo de crescimento, estou em processo de amadurecimento diante do Senhor. Então, só revisando, confia no Senhor. De o quê? De todo. Não é pela metade, nem em parte, é de todo o coração. De todo o coração. E não te apoies no teu próprio entendimento. Não confia no teu próprio entendimento. Não dependa da tua vida no teu próprio entendimento, do teu próprio entendimento. Vai ter coisas, muitas coisas que a gente vai passar na nossa vida. Se a gente já não passou, se você que está me ouvindo, vendo esse vídeo, já não passou, e você escolheu depender sua vida do seu próprio entendimento ao invés de ser no Senhor, e acabou se dando mal, acabou se frustrando, acabou machucando alguém de forma terrível, acabou fazendo algo que era mal. Por quê? Porque você dependeu, você escolheu confiar no seu próprio raciocínio humano, na dependência da sua vida, no momento de dependência da sua vida. E não é o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós hoje. Essa palavra, meus irmãos, é para mim, cara. Sabe por quê? Porque eu vou confessar para vocês, não é todo dia que eu pego e confio no Senhor de todo o meu coração. Não é todo dia que eu consigo confiar, que eu confio no Senhor de todo o meu coração. E isso é meu dever. Isso é meu dever. Como homem de Deus, isso é meu dever de confiar no Senhor de todo o meu coração. Por quê? Porque Ele já me deu a entender, já me convenceu que eu sou errante, que eu sou mal por natureza, que eu tenho uma natureza, uma semente humana, carnal, demoníaca, maldosa, maligna, que não presta, que é mal mesmo, não tem nenhum frasco, nenhum fragmento de bondade nessa minha natureza humana. E assim a de todos nós. Então, o que temos que fazer? Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Como eu disse, é o meu dever, e assim como o seu também, de confiar no Senhor de todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento. Quer dizer o quê? Então tá, se eu confio no Senhor de todo o meu coração, automaticamente eu não posso confiar ou se apoiar no meu próprio entendimento. Depender a minha vida do meu próprio entendimento. Em questões de confiança, onde a minha vida vai depender disso. Eu tenho que confiar no Senhor. No Senhor. Eu estava conversando com a Jéssica mais cedo, ela estava me lembrando de uma palavra que eu quero abrir, que está em 2 Reis, capítulo 17, versículo 32 a 34. Fala sobre um povo que estava na cidade de Samaria, e lá eles eram idólatras, foram levados um povo que eram idólatras na cidade de Samaria. E então, esse povo, eles começavam a adorar e a cultuar outros deuses. E eles começaram a na palavra fala que o Senhor mandou leões que destruíram todas aquelas pessoas, estraçalharam todas aquelas pessoas, tá no versículo 25, só para você confirmar. Então o rei lá ficou preocupado e ele mandou buscar algum sacerdote que soubesse do Deus daquela terra, que era o Senhor, e como adorar ele. E beleza, encontraram o sacerdote, levaram ele até lá, ele ensinou como adorar ele, e o pessoal começou a adorar, a cultuar, a fazer sacrifícios ao Senhor. Porém, eles não pararam de cultuar os seus deuses. Eles também falam na palavra que eles começaram
a montar e edificar cultos a outros deuses. Como é que fala? Fala alguns nomes aqui, eu não vou citar. Mas o propósito aqui, que eu só estou falando sobre o contexto, e agora nós vamos para essa palavra que eu quero ler, só para confirmar, fala assim, ó, 32. Eles temiam a Yahvé, continuando no 32, de 2 Reis 17. Eles temiam a Yahvé, mas também nomeavam qualquer religioso que se prontificasse a lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Dessa forma, temiam ao Senhor, mas também cultuavam seus próprios deuses, conforme o costume e as tradições pagãs das nações dentre as quais haviam sido levados cativos. Até os dias atuais, esses povos praticam esses seus rituais conforme os costumes antigos. Não honram nem obedecem a Yahvé. Tampouco respeitam seus estatutos, decretos, juízos, ordenanças, nem se comprometem com a sua Torá, lei e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Eu quero compartilhar essa palavra também com a igreja, essa parte, comparando com o mundo hoje em dia. Meus irmãos, a gente já entende, a gente já sabe, o Senhor já nos deu a entender, já abriu os nossos olhos, já nos deu a entender que o mundo jaz no maligno e que existe um sistema neste mundo que o diabo, por meio de pessoas que não estavam e não estão em Cristo Jesus, que o diabo fez e formou e criou para que as pessoas comecem, para que nós soubéssemos e aprendêssemos uma forma de pensar, uma forma de olhar, uma forma de receber aquilo que ouvimos e olhamos, uma forma de reagir às situações boas e ruins da vida, uma forma de pensamento, de intenção, de como a gente vai iniciar algo e de como a gente vai terminar. O que eu estou dizendo aqui é que existe um sistema que foi feito por influência do diabo, pela carne de homens, pelo pecado também, que teve influência, que ao invés de nos aproximar do Senhor, ela nos afasta do Senhor. Então, essa palavra sobre confiar no Senhor de todo o seu coração e não se apoiar no seu próprio entendimento, é também sobre isso, meu irmão, minha irmã. É também sobre isso. É você entender que você e eu temos vestígios do sistema deste mundo que foi implantado em nós, na nossa mente, no nosso coração, desde quando a gente nasceu. Desde quando a gente nasceu. Desde quando a gente nasceu. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado e analisar em nós mesmos, examinar nós mesmos, se nós estamos confiando em nós mesmos, ao invés de todo o coração no Senhor. Porque se nós estamos confiando em nós mesmos, que temos uma semente do mal, uma semente do pecado dentro de nós, meus irmãos, cedo ou tarde nós vamos perecer. Cedo ou tarde nós vamos perecer. Se nós confiarmos, nos apoiar no nosso próprio entendimento, automaticamente a gente vai se apoiar no sistema deste mundo. A palavra de Deus fala que esse mundo jaz no maligno, mas também a palavra fala que esse mundo vai cair, que o maligno vai cair, que o mundo vai ser destruído, que o mundo, junto com o diabo e seus anjos, logo logo vai ter o seu fim, logo logo vai ter o seu julgamento, a sua condenação. E assim como eu creio que você também, meu irmão, minha irmã, não quer participar da condenação deste mundo. Então, essa palavra é muito forte. Talvez eu não consiga me expressar ou falar de uma forma mais expressiva e compreensiva, mas eu estou dando o meu melhor, meu irmão, para que você possa entender aquilo que o Senhor falou comigo. Aquilo que o Senhor falou comigo e me causou temor dentro de mim, ao ponto de eu pensar, cara, será que eu estou confiando em mim, me apoiando no meu próprio entendimento, e eu não estou percebendo? Será que aquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, por mais que é alguma coisa aparentemente inofensiva, eu estou me apoiando no meu próprio entendimento? Porque uma coisa é fato, o Senhor é soberano.
O Senhor é poderoso, o Senhor nunca deixou de cumprir uma palavra que Ele falou que iria fazer, de algo que Ele falou que iria fazer. A gente sabe das histórias antigas, dos antepassados, dos heróis da fé, de como o Senhor não deixou eles desamparados nos seus momentos de muitas tribulações, nos seus momentos de muitas frustrações. O Senhor não os desamparou. E até aqueles que morreram por causa do Senhor, o Senhor não os desamparou também. Mas o fato é que a gente confiar no Senhor não é confiar em qualquer um. É aquele que criou os céus e a terra, meu irmão, minha irmã. É aquele que criou os céus e a terra. É aquele que deu seu Filho único para morrer por mim e por você, para levar o seu pecado e o meu pecado. Para levar o meu e o seu pecado, para que a gente pudesse ter acesso de novo a Ele, porque nós não podíamos e nós não podemos por nós mesmos ter acesso ao Pai, porque a partir do momento que Ele se permitir com que a gente se achegue perto dEle, da forma pecaminosa que nós éramos cheios antes de nos aproximar de Cristo e ser limpados e purificados, a gente ia ser consumido, destruído, meus irmãos. Deus, na verdade, tem muita misericórdia de nós. Mas o ponto, voltando, é que a gente tem que confiar num Deus, sabendo que no Deus que a gente está confiando, Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Meus irmãos, quantas coisas só hoje você e eu não fomos livrados de todo mal. Tantas brigas com próximos, tantos acidentes, doenças, essas doenças que têm ocorrido aí, a chikungunya. Meu Deus, meus irmãos, o Senhor tem nos livrado todos os dias de falta de ar, de depressão, de ansiedade, de preocupações. Meus irmãos, o Senhor está aqui, o Senhor está aí, cuidando de mim, de você o tempo todo. Então por que não confiar de todo o nosso coração? A gente sabe o quanto a gente é mal. A gente sabe o quanto a gente é mal. Às vezes a gente não quer aceitar e reconhecer e confessar isso. Mas a gente, no nosso íntimo, a gente sabe que a gente é mal. E sem o Senhor, nós vamos perecer. Então essa palavra de hoje é para você, meu irmão. Para mim e para você, confie no Senhor de todo o seu coração. E não confie, não se apoie no seu próprio entendimento. Não deixe a sua vida depender do seu próprio entendimento, mas confia no Senhor. Ainda que esses momentos principais de confiança em situações que vai surgir na sua vida, em que você perceber que você está tendo escolha de confiar no Senhor ou confiar em você mesmo ou em você mesma, não tenha dúvida. Mesmo que você sofra, confia no Senhor de todo o coração, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? E antes de mais nada, eu quero orar. Antes de terminar, eu quero orar pela vida do vô das meninas da Janiele, que se chama José Cláudio Costa. Eu quero orar pela vida dele, que segundo a Janiele, ela falou que foi encontrado um câncer na bexiga, né? Infelizmente, meus irmãos. Mas também ela relatou que o Senhor fez milagre na vida dele, porque outros cânceres foram encontrados e o Senhor o livrou ele de todos eles. E o Senhor, se Ele quiser, Ele vai livrar ele dessa também, em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, Pai, diante da Tua presença, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, eu, Eric, meus irmãos que estão me assistindo, Senhor, me ouvindo, Senhor, na Tua presença, Senhor. Pai, diante dessa palavra que acabamos de ouvir, nós cremos mais ainda, entendemos mais ainda o quanto o Senhor é poderoso, é soberano, e o quanto, Senhor, nós não iremos nos frustrar ou ficar desamparados se confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não confiar em nós mesmos, Pai. Por isso, Senhor, nós queremos colocar, Senhor, eu quero colocar a vida do José, Senhor, Cláudio, Senhor, Costa, nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, estenda a Tua mão, Senhor. Coloque e toca a Sua mão, Espírito Santo de Deus, sobre esse câncer, Senhor.
E traz cura, Senhor. Derrama, Senhor, sobre ele, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, câncer. Em nome de Jesus, câncer na bexiga do seu José Cláudio. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Sai, em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus, você não tem poder mais sobre a vida dele, nem legalidade alguma sobre a vida e sobre o corpo físico deste homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus. E, Senhor, eu profetizo cura, Senhor. Saúde, Senhor, na vida deste homem. Em nome de Jesus, que seja mais um dia, Senhor, mais uma situação onde o Senhor será glorificado, Senhor. Onde as pessoas se lembrarão, Senhor, de que quando confiarem no Senhor, o Senhor não as desamparará, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Traga força, Senhor, para a família, Senhor, do seu José, Senhor. Traga força, Senhor, que todos, cada um, possam estar se lembrando e se voltando para o Senhor nesses momentos tão difíceis, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado porque nesse dia que não teve culto, Senhor, o Senhor não deixou de falar com o teu povo, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, que depois, Senhor, nós possamos estar, Senhor, mastigando essa palavra, Senhor, no nosso secreto. Senhor, nos incomoda, Espírito Santo de Deus. Nos incomoda, me incomoda mais ainda, Senhor, para que eu possa entender a necessidade de confiança total, plena e completa todos os dias da minha vida, em toda e qualquer situação, no Senhor, e não se apoiar no meu próprio entendimento, Senhor, mas ter a minha confiança total, plena e completa no Senhor, Pai, não em mim mesmo, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu fico feliz. Mais uma vez, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar essa palavra com vocês. Essa palavra é de Deus, não é minha, é de Deus. Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, porque é de Deus para sua vida, porque Ele se importa com você. E Ele olhou para você e falou, eu vou usar alguém para falar com o meu filho, com a minha filha. Em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Boa noite. Durmam com Deus.